Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô, Olá! tudo bem, Ju? Tudo, e você? Tudo bem também. Ju, e as Que? crianças? Você tá com as crianças essa semana? Não, elas estão em Ponta Grossa, porque eu estava na última semana, né, de ensaios e de aulas e de apresentações de seminário. Elas estão lá, loucas para vir, mas também loucas para ficar, uma condição muito estranha. O Abel e a Maria Flor. Pois é, né? Talvez nos episódios eu não tenha falado. Eu falei no da Catiusca, comentei da maternidade, Sim. mas nunca dei os nomes. Sim, meus dois tesouros. Desde março, na casa da vovó, do vovô. Eles estão assim, outras crianças muito diferentes. E é outra realidade agora, né? Nossa, sim, eu nem imagino, assim, a mudança que deve acontecer quando, né, os avós também estão tão presentes, assim. É que da nossa rotina, né, que era só eu e eles, então muitas coisas fora, né? A gente fazia uma rotina muito intensa de escola e contraturno, atividades, tudo era para compensar essa falta de uma rede, né? A rede era nesses outros espaços. Então, aí ficar concentrado diariamente no mesmo lugar, né? Com o convívio que eles também sentiam falta dessa rede de afetos, né? De família. E para você, como que é também passar mais tempo sem estar com eles, né, 24 horas? Nossa, Paula, eu, assim, tenho descoberto muita coisa, sabe? Desde um momento, porque foi meio gradativo também, né? Eu fui com eles para lá. Uhum. E aí eu fiquei para cuidar da casa, para fazer as gravações da Casa Hop, comecei a vir ficar mais tempo aqui, né? E aí, no máximo, eu fico 15 dias, assim. Eu fui acompanhando esse processo, assim, desse distanciamento e aceitando, por mais... Eu fico dividida, fico umas crises, assim, tipo, será que eles estão bem? E se acontecer alguma coisa? E não sei o quê. E eu fico alimentando essas aspirações e depois eu falo, não, tá tudo bem, é preciso também essa distanciamento, é preciso... Há muito tempo eu penso sobre isso, né? De que é importante eu fazer com que eles sintam a minha falta. A ausência é importante, né? Num sentido de deixar também que outros afetos, deixar que outras presenças, outras referências. E uma frase muito importante para mim que eu sempre ecoo nessas situações é assim: o melhor exemplo que eu posso dar é não dar o exemplo de me ser relapsa comigo, né? De me abandonar, de seguir os meus desejos, os meus objetivos. Esse é o pior exemplo que eu posso dar, né? Então, essa é uma frase que eu ecoo muito. Total, eu tava te ouvindo e eu tava pensando, né, eu não tenho referência da maternidade no lugar sujeito, né, dessa experiência, mas eu penso muito na relação com a minha mãe, toda vez que alguma reflexão sobre a maternidade aparece. E converso muito com a minha irmã sobre isso também. E algo que é recorrente, assim, nessas conversas é a gente pensar a importância que foi na nossa formação, educação, o fato da nossa mãe trabalhar fora,
Sim. Porque no colégio que a gente estudou, no círculo social que a gente tinha, nossa mãe era a única que trabalhava fora. Então isso causava um estranhamento. Eu lembro assim da minha parte de eu até muitas vezes cobrar a minha mãe, né? Tipo, eu lembro das amigas do balé que as mães estavam sempre esperando elas na aula e bordavam as roupas. E a minha mãe chegava, eu era sempre a última aqui, né? Que a mãe chegava do trabalho e ia buscar. Uhum. Aí as roupas ou a minha avó que bordava, ou ela contratava a bordadeira. E eu lembro de eu ter alguma questão com isso. E aí, anos mais tarde, a minha irmã falar, mas não era importante a nossa mãe trabalhar? Você não acha que isso trouxe outro horizonte pra gente? E eu penso que Total. não só em relação ao trabalho, mas a autonomia que a minha mãe tinha, assim, sabe? Quanto foi inspirador, é inspirador até hoje, né? Pensar nisso. Nossa, total. Super importante. E é uma geração, né, que conquistou isso às custas de muita, ainda em condições, né, muito difíceis, porque além de conquistar as coisas fora de casa, né, ter uma vida profissional ainda tinha muito sobrecarregado o trabalho em casa, né? Muito sobrecarregado, sim. E ainda assim era uma mãe presente, que tinha todos os estereótipos, né, de uma mãe dessa geração, assim. A minha mãe também sempre trabalhou fora, assim. Eu sou a filha caçula, né, de 4 irmãos. Uhum. Então, quando eu nasci, foi o momento mais estável profissionalmente dos meus pais, assim, né? Então, eles já estavam mais consolidados, assim, profissionalmente, embora reafirmando, assim, né, concurso, a, a área, né, as profissões, assim, se estabilizando, assim, mais, porque do primeiro filho eu sou 11, da minha irmã eu sou 11 anos depois, assim, né, então é mais de uma Uhum. década aí para eles se estruturarem nessa estrutura familiar, assim, né? Mas sempre, aí eu só tenho essa referência de trabalhar fora, assim. Mas, embora ela tenha conseguido ficar meio período, né? Então, ela conta que quando eu tinha 6 meses, ela já me deixava na creche e ia trabalhar meio período. Até os 10 anos, daí Uhum. quando eu fiz 10 anos, ela começou a trabalhar os 2 períodos, assim, às vezes até mais. É manhã, tarde e noite. E teve Muita honra a elas. muita honra, muita, porque é isso, né? As custas de muito esforço, muito empenho, muita. Ao mesmo tempo que elas queriam e conquistaram o trabalho, muitas, né, gostariam de estar lá abordando também, né? Porque não Uhum. a gente não colocar nenhuma coisa mais importante que a outra, mas as custas, né, os esforços que fazem abdicar de escolhas que não poderiam, né, ser negociadas na época, assim. Hoje eu estou falando, né, de manualidade, trabalhar sobre manualidade, crochê e essas artes manuais femininas, assim. Femininas não, mas que estão dentro de uma história, né, da manualidade feminina, das artes moles. Mas, mas com certeza essas mães gostariam muito de ter também tempo Não, para com esse. certeza, com certeza. E as escolhas, né? Que lugar que também, né? A experiência da maternidade traz nesse plano das escolhas, né? Uhum. Uma balança aí, né? De se ouvir, de escutar essa família. Incrível. Você falando disso também, nessa vejo que tem, a gente pensa que uma escolha acarreta em, né, consequências, por onde escapa, né? Qual é a Uhum. referência? Como que faz? Então aí parece que fica uma dupla, né? Então, além de se trabalhar fora, eu preciso ainda ser a mãe que é com a referência que eu tive. Então, trabalhando fora, nem como ser mãe e as compensações, as consequências dessa família que se organiza, né? E que eu acho que é o que a gente está vendo nessa geração hoje, que é talvez uma estrutura familiar, né, melhor, um planejamento, né? Uma espera para consolidar a carreira, não sei, né? Algumas Uhum. que hoje já é discutido mais, né?
história de planejamento familiar e tal. Mas na desigualdade do nosso país, né, é discutido, mas tem várias questões, né? Sim, nem precisa muito também. A gente pensa nessas gerações, porque hoje é falado como conteúdo isso, mas na prática as gerações elas estão sofrendo o sintoma de de toda a história, né? Tanto a história racial, quanto a história de gênero, quanto a história das mulheres. A gente sofre consequência disso, que são consequências dessa geração que está vindo. Por mais que eu agora fale, existe então planejamento familiar, mas no decorrer, a gente fala sobre isso, mas a vida ela vai se... E agora me veio um atravessamento, seja até polêmico ou delicado trazer isso, mas é o que atravessou. A gente falar também em planejamento familiar num país onde o aborto é tão tabu, onde ainda é uma prática ilegal, né? Que coisa é isso, assim? Tô pensando muito numa experiência recente de encontrar uma amiga minha que mora num país da Europa, onde o aborto é legalizado, e ela engravidou pela terceira ou quarta vez, agora eu não me lembro. E assim que ela teve o resultado, a primeira coisa que a médica perguntou para ela é: você quer ter essa criança? Né? Nossa. Porque por essa questão, assim, de planejamento, de família. E aí, assim, dizendo, a nossa amiga compartilhando essa experiência, e eu pensando, gente, né, que realidade outra é essa, né? Porque onde a gente está no Brasil, a mulher ainda não tem o direito sobre o seu corpo, sobre essa decisão também, muitas vezes, né? Afeta vidas múltiplas, né? Com consequências que o próprio, né, no caso aqui, o próprio país não dá conta, nem de sustentar uma decisão de um aborto e nem de sustentar uma criança que nasce e a mãe não tem estrutura, e a família não tem estrutura, e o governo não tem estrutura. Exato. E aí Exatamente. é um desdobramento. Esse é o ponto, né? É esse lugar onde falta uma estrutura coletiva de responsabilidade e acolhimento da experiência materna. E aí a responsabilidade cai sobre quem? Exato. O abismo, né? Cai Exato. sobre quem? Aí, sobre a mãe que tá... no nosso assunto. Lança-se a mãe no abismo, resolva. E aí, por toda a via de culpabilização, ameaças abusivas, né? Por mais Exato. sutis que sejam, invisíveis, mas elas estão nesse universo do abusivo. E, inclusive, essa responsabilização por uma suposta falta de planejamento, né? A gente escuta isso num contexto amplo, que não tem nenhum suporte para que haja nem o planejamento, nem essa coparticipação, né? O horizonte, abismo. Né? Eu vejo o horizonte e vejo o abismo. O horizonte que agora você falou e o horizonte que eu vi, assim, né? Puxa, que horizonte seria, né? Se tivesse essa opção de planejamento, se isso fosse esclarecido igual a Ana, né? Ana Sharp falou do ensino de finanças, né? Na educação. E ela falou também do planejamento, não, da política, né? Falou. E o planejamento familiar também, uma das coisas, porque é incrível você pensar organizar, né, esses setores da vida, assim, o que é a família, o que é a sexualidade, o que é o profissional, o que são as emoções, o que são as realizações, E aí é muito louco você trazer essa coisa da escola, né, porque eu sinto que o subtexto da nossa sociedade, do governo atual, né, de um tipo de mentalidade, é que essa formação deveria ser uma responsabilidade familiar e que a escola ficaria com o conteúdo instrumental, né? Quando a gente sabe que não, que a escola é uma formação humana e esses conteúdos também têm muitas questões instrumentais que nem sempre uma família dá conta de formar, né? Sim, ela falou que, voltei aqui, a Ana Sharp falou da formação na escola, né? Formação política, formação financeira, formação de gênero, né? Na questão de igualdade, né? E aí eu acrescentaria mais, a gente já está fazendo aqui um planejamento de ensino pedagógico. A escola do futuro. A escola do futuro, vou até por aqui, formação de
Planejamento familiar. Nem sabia que a gente ia falar sobre, mas entrou, né? Planejamento familiar entrou. Cruzou aqui a gente, deu um tapa na cara. Total. Lida com isso agora, Ladeira. E não sei se você pegou isso na sua formação de dança, mas eu peguei, acho que ainda me esbarro com isso em algum lugar, o lugar da bailarina que, enfim, que a maternidade é o fim da carreira ou é uma forçada mudança, que você só vai ter filho depois dos 40 e se você tiver condição, né, de ter um filho depois dos 40. Você chegou a pegar isso? Total, total. Embora quando eu engravidei, eu já estava assim com uma referência tipo a Pina Bausch com o bebê no colo, alguma bailarina Uhum. dançando, e não foi nada daquilo que eu imaginei, né? Foi completamente diferente. Não conseguia dançar, não conseguia pisar para fora de casa grávida. Eu lembro, da primeira gravidez eu estava perto. É, do Abel, não conseguia fazer absolutamente nada. Então, é isso, por mais a referência que você tem, né? Ainda mais essas. Porque é um campo do romantizado tanto pro, né, do incrível quanto para essas teorias, né? Teorias e lendas e teorias, não, vai despencar tudo, você não vai conseguir mais dançar, sei lá, quais são as ideias, assim. E daí, assim, eu lembro de algumas bailarinas que eu conheci que tinham filho, mas eu nunca os via, assim, não Uhum, via, porque eram uhum. algo assim, tipo, embora aqui tem uma referência, assim, de uma bailarina mãe que construiu, assim, uma relação muito próxima. Tinha um espaço, estava sempre presente, assim, mas a maioria dessas referências da dança, assim, aqui, era tudo meio escondido, assim, não via as crianças, tudo meio uma vida paralela. Eu tive referências de bailarinas, mães, bem mais velha, já profissional, bem mais velha, já quando esses assuntos me interessavam também, mas durante a minha formação eu lembro de ter crescido com um discurso assim horroroso de não tenham Uhum. filhos. E às vezes no sentido ela estavam só querendo afirmar algo, talvez fosse bem positivo ela falar isso, talvez pudesse ter dito de outra forma, né? Cuidem de É, vocês, sigam é, profissionalmente, seja uma mulher, segue a sua carreira, não é, fique pensando em família. Talvez ela queria dizer isso, mas ela não sabia como dizer de uma forma melhor, é verdade, né? verdade. E aí Verdade. saiu dessa forma porque a experiência dela talvez não tenha sido tão, teve que abdicar da carreira para É, poder ter os filhos, né? é. Tantas facetas, né? Porque a gente não sabe também, né? O que se passou, né? E é o que a gente começou Mas, falando das gerações, né? A cada geração foi tendo suas escolhas, suas conquistas. Essa geração que formou a gente é uma geração intermediária aí entre nós e as nossas mães, né? uhum. E que acho que passou também por essa loucura de vida profissional e escolher formar uma família ou não formar também, né? O quanto isso foi uma escolha, o quanto é uma frustração. Bem, então hoje vamos apresentar nossa querida convidada, Luciana Navarro, a Lu. Eu conheço também há muitos anos. Vai se jogar no abismo de hoje? Esse tema foi ela que trouxe numa conversa. Ela, eu tenho pensado, tenho ouvido o podcast da Madeira, não sei o quê. Sabe que eu tenho pensado nos abismos da maternidade? Eu falei, nossa, super abismo da maternidade. Tem tudo a ver com a ladeira, com com a horizontalização que a gente estava falando. Eu falei, abismo, fechou. Vamos jogar, lançar para o universo e constelar essas perguntas, né? E esse tema. E a Lu, ela tem uma formação, ela é do interior aqui do Paraná, ela tem uma formação. Eu conheci ela na faculdade, mas ela fazia teatro. Mas depois ela foi migrando para dança, performance. E agora ela está muito na formação Ayurveda, assim. Então, Que nossa, já fiz ótimo. massagem, consultas, está muito sensível,
sempre parceira, assim, sabe, de convidar, de gerar movimentos e convites muito próximo dessas questões da feminilidade, do feminino. Assim, tô assim entusiasmada demais por esse episódio de hoje, assim. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Lu! Bem-vinda, Lu! Obrigada, adorei esse encontro nesse sábado chuvoso. Que delícia, né? Uhum. E não, Tem uma pergunta que a gente faz sempre no começo. A gente pede para a convidada se apresentar. Então, vou pedir para você apresentar, Lu. E a gente sempre gosta de saber quem é você na ladeira. eu nunca andei super assim de skate, mas eu subia e tal, andava com a galera e tal. E esses dias eu subi de novo no skate e foi um pouco uma descida assim. Nossa, que louco, né? Tô falando disso, tá me vindo um monte de coisa, mas eu me surpreendi assim comigo, tipo, uau, como eu consigo? Eu acho que na ladeira eu sou meio assim, tipo, nossa, até que eu vou bem, sabe? Assim, às vezes eu vou melhor no sufoco do que no tédio mesmo, né? Muito bom. Tem uma amiga minha, a Isabela Schwab, que ela mandou um vídeo. Ela, Ju, tô adorando ouvir vocês. E olha, gente, eu aqui na ladeira. Daí é um vídeo no YouTube de uma galera, tipo, de um jogo que tem, tipo, eles começam a se jogar na ladeira e vão, tipo, rolando. Uau. Vão pegando impulso, assim, se quebrando, não. E agora você é meio Radical. isso, né? Tipo, Isso que você bem. Olha, até que eu consigo. Ai. E quando você falou isso da galera, também me veio que às vezes é melhor estar na ladeira com mais gente, assim, né? Com certeza. Quando você se sente só na ladeira, e pode ser meio complexo. Eu acho que tem a ver com essa conversa de hoje. Super. Total. Mas fala um pouco de você também, Lu. Se apresenta pra gente. Sim, meu nome é Luciana, meu nome de batismo, né? Que meus pais escolheram. Luciana Assis Navarro. Eu nasci lá em Minas Gerais, em 1981. Lá que começou minha vida nesse corpito. E morei em várias cidades pequenas, assim, na infância e tudo. Então, a minha relação com arte era mais pela imaginação, assim, do que pelo ambiente, né? Então, isso deu ir me tornando, descobrindo que existia esse lugar, assim, no mundo. Foi um processo bem bonito, assim. Me lembro, assim, das primeiras vezes que eu fui no teatro, que daí quando eu morava em Marialva, que era perto de Maringá. Nossa, me lembrando agora de um monte de coisa, o menino maluquinho. Era muito legal. Assim, de criança no teatro, e depois outra coisa que me marcou foi em Londrina, festival de teatro. Uma vez que eu fui também com a minha mãe, já era adolescente, assim, naquela, né, busca de querer encontrar um lugar, assim, de identidade, conforto, reconhecimento, não sei. E daí aquele festival também foi, assim, impactante para mim. Eu assisti uma peça, Alice através do espelho, que depois eu, estudando teatro, eu fui saber que essa peça foi bem importante. Assim. E a gente entrava no espelho com a Alice, tinha um espelho e a gente descia com ela, né? Era para falar de mim, tô contando disso, mas tem a ver, porque... E a Alice também foi a primeira personagem... A Alice também foi a primeira personagem que eu fiz na escola, assim. Eu tenho uma foto que eu era a Alice. Uau, que forte essa conexão. Uhum. E muitas vezes eu me sinto ainda essa garota, assim, imaginando e viajando e tendo que colocar o pé no chão, assim, para mim. Por isso que
foi muito legal, assim, que minha mãe me levou para o balé. Eu tenho uma história com balé clássico, assim, desde os 6 anos. Era numa cidade pequena, em Marialva, que eu morava, e eu fui fazer balé. E foi importante, assim, porque apesar do balé parecer algo meio sutil, no corpo de quem faz, ele é muito físico, né? Tem toda uma dinâmica de tônus, assim. Então, apesar de várias outras questões que depois eu fui repensar, né? Aquele corpo vertical, claro, hoje para mim penso de outra forma, assim, mas eu vejo também lá um lugar, assim, de construção da fisicalidade, assim, mas o que me sustenta muito é quando eu consigo encontrar uma fisicalidade para as coisas, e eu tenho pensado muito até na mente, na fisicalidade da mente, assim, sabe? Por causa dos últimos anos de um contato mais intenso com a meditação, assim, que é um lugar de muito risco também, eu vejo. Uhum. De perder a fisicalidade, assim. Ainda mais para quem já tem de embarcar, assim, né? E o que mais que eu posso falar de apresentação? Não, tá ótimo. Como Queremos for, como isso. vier, como tiver vindo. É sempre forte, né, se apresentar e falar da gente, assim, porque nós somos sempre algo dinâmico, né, em transformação, assim. E isso já vou relacionar com a maternidade, que a gente tem muitas perdas, assim, difícil às vezes lembrar, assim, de quem a gente é, ou descobrir quem a gente quer ser agora, assim, às vezes é um processo forte, então tem sido um exercício para mim, assim, tipo, lembrar quem eu sou e olhar para minha biografia. Esses tempos eu estava olhando, assim, os trabalhos que eu já fiz, e é bem interessante, porque às vezes eu senti muitas vezes, assim, na maternidade, perdendo um contorno, assim. Eu acho que isso que me fez pensar nesse tema do abismo, assim, maternidade e abismo, momentos que eu tenho que parar tudo e lembrar, assim, porque às vezes tem muita falha de memória nesse processo, de tanta intensidade, doação, né, e demandas, assim. Então, estou num processo bem legal de reconstruir o meu espaço também, assim, como ser. Então, eu tenho uma história, assim, com cena experimental, pesquisa do movimento, teatro, dança. Fiz artes cênicas na FAP, mas quando eu fui fazer teatro, eu já trabalhava profissionalmente como atriz, mas não em Curitiba, né? Mas eu vim para Curitiba fazer a graduação mesmo, na FAP. Eu fiz de 2002 a 2005. Só que na faculdade de teatro eu me reconectei bastante com a dança também, pelas professoras que eu tinha. As aulas de dança eram muito profundas. Então, e depois eu fiz uma pós em artes visuais. E os trabalhos que eu fazia também de teatro, de dança, sempre tinha uma ligação. Então, acho que o teatro, a dança, as artes visuais foram se misturando, assim. E os últimos trabalhos de cena que eu fiz, acho que poderia dizer que estão mais em uma performance, assim. E quando eu fiz a pós em artes visuais também, eu percebi um outro lugar, assim, também, das artes, que são os desdobramentos, né? As escritas, os traços. E nos últimos anos também trabalhei como terapeuta, né? Acho que isso é legal de colocar, assim. O meu trabalho de terapeuta começou com gestantes, depois que eu fui mãe, assim, que eu já tinha minha filha. E era um trabalho mais ligado à dança, mapeamento corporal, investigação do movimento, mas acabou que começou um trabalho com uma profundidade que seria mais terapêutica, assim, foi vazando para outro campo, assim. E depois me interessei bastante por meditação, por budismo, e acabei indo estudar Ayurveda, que eu comecei depois a trabalhar fazendo principalmente um procedimento de oleação corporal, assim. A gente aprende como massagem, mas é mais um ritual, assim. E fui aprofundando também essa parte, pesquisando, investigando o ser, assim, né? E realizando, assim, consultas mesmo, né? Depois até fui deixando um pouco a parte do toque e fazendo mais uma investigação da saúde, assim. E agora eu tenho esses dois lugares de trabalho, a arte e a terapia, assim. Super, a gente falou dessa coisa na introdução, ali a gente falou da ladeira, né, criando o tema, né, você soltou o tema, eu queria falar sobre abismo e maternidade, e aí eu já comecei
Falei, nossa, ótimo, vamos falar. E aí eu construí aqui uma pergunta e é relacionado a essa questão entre a ladeira e o abismo, né? Que na ladeira, por exemplo, aqui, metaforicamente falando, a gente consegue dialogar, né? A gente consegue mesmo achar que está indo bem, mesmo caindo, despencando, acho que está indo bem. Quando é o abismo, é muito mais silencioso, que eu acho que na introdução eu até consegui criar uma imagem falando com a Paula, assim, desse abismo que é silencioso, que você está mirando uma coisa, mas aquilo não existe, né? Você cai e é sozinha que isso acontece, né? E aí a minha pergunta é essa, assim, não precisaria ser assim, né? Sozinha, que eu acho que daí pode ligar com a pergunta da Paula ali, da sua experiência, né? Sim. É isso que você fala da ladeira. A ladeira, ela tem um apoio, né? Tem um ponto de contato nesse deslocamento. A ideia do abismal, ele não tem apoio, né? Então, é um lugar mais perigoso, assim. E essa palavra me veio em momentos em que eu estava tentando, assim, eu estava procurando uma palavra para falar de maternidade. Isso foi ano passado, há um ano, assim. E eu queria algo mais punk, assim, mais, tipo, vamos falar da parte mais difícil, sabe, assim, vamos falar real, né? E desse lugar em que realmente percebi, assim, que era um lugar desconhecido, profundo, sem contato, onde eu não conseguia pedir esse apoio. Então, por isso me veio o abismo, que é um lugar que às vezes você está caindo e, assim, parece que você não tem pontos de contato, você não alcança nada, assim, um lugar muito assustador. E eu relaciono muito, isso, claro que isso pode acontecer com pessoas em diferentes situações, mas na maternidade, como a gente tem esse lugar romântico, como você disse, de ter que sustentar, né, uma figura, às vezes, de mãe, né, não sei, a gente tem que lidar com esse lugar, assim, de que a gente não... É muito recente falar disso, né, profundamente, assim. E nós, eu penso muito na história de nós, mulheres, assim, na vida de nós, assim, da nossa geração, não todo mundo, porque eu acho que tem vários círculos de mulheres, mas pelo menos as mulheres que eu convivo, que eu acompanhei na maternidade, assim, em geral, a gente não teve essa construção. Por exemplo, eu não tinha essa ideia, assim, eu vou crescer, vou ser mãe, por exemplo, como talvez mulheres de outras gerações, ou até da nossa ainda tenho, mas, assim, as pessoas o que acontece comigo, e as pessoas, as mães, mulheres, mães, artistas que eu convivo, não construíram muito esse caminho, assim, conscientemente. Eu também não tive. Tipo, eram pessoas que estavam assim, né, que você estava assim, a sua busca era mais profissional, assim, né, e se sentir potente, e criar um lugar, assim, e aí a maternidade vem e de alguma forma você perde, né, muita coisa, assim, que você construiu, ou tem que reconstruir, né? Então, acho bem importante a gente falar disso, e bem delicado, assim, porque a gente não teve mesmo essa... Acho que poucas de nós tiveram, né, mas eu não tive essa consciência, assim, eu quero ser mãe, assim. Não, Isso aconteceu e... eu também não tive, Fala, não. Eu também não tive. Era uma coisa muito distante, assim. Embora lá, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, sabe aquela brincadeira quando a gente fala, com quantos anos você vai ter filho? E daí, assim, como é muito longe, como é tudo misterioso, como não se fala, né? Nem de sexualidade, nem de sexo, nem de prazer, nem de relação, nem de nada, a gente não sabe, daí fica tudo naquela fantasia. E eu falava muito longe, eu falava, com 26. E todo mundo, nossa, Ju, mas... E eu assim, só queria jogar para longe, assim, nem falava muito. E os outros, não, com 22, com 21. Era uma coisa muito, tipo, a conquista breve ali. E para mim era muito longe. É bem diferente, né? Eu já fui chamada, assim, de parideira, sabe? Assim, pessoas da família, Luciana é uma parideira. Eu tenho 2 crianças. Nossa! Tipo assim, eu fico pensando, minha avó tinha 9, a minha outra avó tinha 13, né? Então, é quase... É meio transgressor, assim, ser mãe também, né? Atualmente. Porque
Né, eu lembro que meu pai falava assim, vocês não têm que pensar em casamentos, tem que estudar, não sei o quê. Então era meio ao contrário do que outras gerações. É muito ambíguo, assim, interessante, porque as mulheres tinham que romper esse lugar da maternidade para chegar numa mulher, né, numa profissional, e a gente, às vezes, parece que é quase que o inverso, assim, também você tem que... É difícil, sabe, às vezes, sair desse lugar, assim, porque não se sustenta também, a maternidade também não se sustenta, a maternidade não se sustenta sem a mulher, sem a pessoa, né, sem você ter... se você só o arquétipo, né, não se sustenta no cotidiano, assim. E ao contrário também não, entende? E como não tem referências também, né? De como que é tudo junto, assim, né? Como a gente... Isso. Eu fico me perguntando quando eu escuto, né, minhas amigas que são mães, as pessoas próximas que têm essa experiência, qual que é a dimensão social, né, da experiência da maternidade, porque eu escuto muito o relato da solidão, né, até uma fala que você trouxe, desse até se esquecer de si e tá, né, em função da experiência. E eu sinto que, de uma maneira geral, também o mundo, né, vai se afastando da experiência materna e sobrecarregando a sujeita, né, dessa experiência, a mãe, no caso, dando esse caráter mais solitário mesmo, né? E aí queria saber como é que é para ti isso. Cada vez mais eu identifico esse lugar, porque acho que no começo eu tinha tanto envolvimento, que era tão novo e tão curioso e tão empolgante para mim a maternidade, mas a cada ano que passa com a longa duração dessa experiência, né, porque a gente às vezes era, né, acostumado, sei lá, fazer uma faculdade, acaba em 4 anos, ou fazer um projeto que vai durar 1 ano. Agora, essa experiência que ela não acaba, digamos assim, né, e essa continuidade, essa duração longa, né, foi me trazendo muito essa consciência do social, assim, como é um lugar ainda de muito abandono, assim, das mulheres, de muito delicado. E existe um fingimento de que não, assim, sabe? Existe, às vezes, até uma tentativa da família de acolher, da sociedade de acolher, dos companheiros ou dos pais das crianças, né? Tipo, que às vezes a mulher tá com o companheiro cuidando do filho ou não, se separam como namorados, digamos, né? E eu não sei, eu tenho essa reflexão por alguns momentos profissionais, e aí até linka com a outra pergunta que eu quero fazer, onde, pronto, né, uma companheira de trabalho ficou grávida. As primeiras experiências onde isso aconteceu foram ambientes independentes, né, de arte. E aí tinha aquela conversa coletiva de como acolher, né, essa gravidez, como acolher uma licença de trabalho num lugar onde não tem uma estrutura de carteira assinada, por exemplo. E outras coisas, né? Permite que venha com um filho pequeno, recém-nascido numa reunião, ou até mesmo no momento de trabalho, de sala de aula, né? Enfim, nesse primeiro âmbito onde eu vivi essa experiência, foi possível acolher. Algumas vezes eu notava que nem toda a equipe ficava confortável com a situação. Mas depois disso eu tive uma experiência muito mais drástica, que foi trabalhar num ambiente artístico institucional, onde o pânico da equipe feminina era engravidar, porque eram contratos de curta duração que se renovavam automaticamente, mas curiosamente, toda vez que uma mulher engravidava, o contrato não era renovado. Então imagina o que isso gera, né, no ambiente de trabalho. E o ano passado, voltando para um projeto mais ou menos independente, né, onde a equipe de coordenação tinha uma autonomia de gerir a equipe, em comum acordo entre equipe e usuários do projeto, alunos, a gente conseguiu assim que todo mundo fosse entendendo a presença das crianças, né, no ambiente de trabalho de arte. Então, de alunas também que às vezes não vinham para a escola, não faziam aula de dança porque tinham criança pequena e não tinha com quem deixar a criança, poderem trazer essas crianças para a aula. E também as professoras da equipe poderem ter os filhos juntos. Isso foi uma transformação brutal no ambiente. E aí essa dimensão social para mim foi muito ressignificada. Mas eu sinto que foi uma experiência singular, sabe? Não é nem um pouco próximo da realidade mais ampla. E aí acho que a outra pergunta
que eu tenho para te fazer é se você sente que a arte é um ambiente profissional que traz um acolhimento diferente, se tem dificuldades, se você pode nomear dificuldades, o que é que você sente? Eu sinto que é mais aberto, né? Assim, quando eu tive a Nina, eu continuei trabalhando, eu só fiquei 4 meses, assim, sem viajar e apresentar, e eu senti esse acolhimento, assim, mesmo na gestação dos meus amigos, das minhas amigas, e depois fui conhecendo pessoas também nesse campo de ter filhos e festinha de criança e tal, a gente vai conhecendo, né, vai abrindo outros convívios, assim. Eu acredito que sim. Oficialmente, burocraticamente, né, ainda tem que ter muitos avanços, assim, mas nas pessoas eu me senti bastante acolhida, assim. E quando eu tive o Guian, já estava num outro lugar que eu já estava um pouco mais conectada com esse lugar da espiritualidade, das terapias, né, de uma experiência um pouco profissional também, um pouco em outro lugar, assim, e também senti bastante esse acolhimento das pessoas, né, assim, dos profissionais e tal. Então, acho que em outros campos de trabalho talvez seja mais difícil. Até porque a gente, né, na arte, na terapia, a questão é o ser, né? Assim, então a gente acaba tendo mais espaço para falar e para conversar, assim, né? Então em muitos sentidos, eu me sinto acolhida, assim, profissionalmente, conseguir continuar, assim, numa certa medida, assim. Mas tive que colocar também esse tema da maternidade nos trabalhos, assim. Quando eu tive a Nina, teve um trabalho de dança que eu fiz, que eu chamava Despedida de um Corpo Só. E que daí eu tive que incluir essa corporalidade, assim, daquela experiência, assim. Colocar isso como tema mesmo, eu precisei. E depois também eu fiz um projeto em artes visuais com mais 2 amigas que chamava Partejar, que nós convidamos artistas para produzirem obras a partir dessa experiência, assim. Eu tive essa necessidade de trazer o tema para o campo, assim, da arte, naquele momento, sabe? Uhum. Hoje eu não sinto muito, assim, essa necessidade de falar de maternidade como artista. Nesse momento eu não sinto. É um pouco ao contrário, assim, depois que eu tive o Guian, assim, a minha experiência mais... vamos falar de outra coisa, sabe? Assim, eu tenho prazer, assim, quando 2 mulheres se encontram e não falam dos filhos, sabe? Assim, quando a gente... Porque a primeira vez é muito, né, novo, então parece que tudo é aquilo, é a criança, a pessoa te encontra e fala, e a Nina, e não sei o quê. E daí eu não sei, da segunda vez, agora eu acho gostoso. Eu gosto de ver 2 mulheres conversando sem falar da maternidade também, sabe? Eu acho que também é importante, assim, não ser só isso o tempo inteiro, assim. Acho legal 2 mulheres falando sobre física, 2 mulheres falando sobre política, sobre o que for, assim. Acho que tem momentos que a gente tem que, assim, não falar disso também, entendeu? Eu acho que é muito louco, né? A gente tem que falar da coisa e tem que não falar, parece, também, assim. Eu sinto isso também como um lugar de luta, assim, né? Porque senão também sempre vai falar, né? Como sempre vai falar que é uma mulher, né? Sempre vai falar que é uma mãe, sempre... Então, eu até parei, assim, um pouco de colocar no meu currículo, assim, que colocava mãe e tal. Hoje eu coloquei, para vocês eu coloquei aí porque a gente ia falar de maternidade, né? Então, eu fiquei bastante tempo sem querer falar disso, e agora eu tô gostando de falar disso, até de poder, até fazendo as pazes e até poder falar que eu não queria falar disso, né? Tipo assim, de como é delicado falar disso. Não se culpar de nada, né? Eu acho que é exatamente esse espaço aqui. O tema acho que é exatamente esse, assim, de poder ter um espaço. São 3 mulheres, né? De um contexto com as suas referências, com as suas que tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar de fala e se reconhecendo de alguma forma, tentando articular e que a gente consiga se libertar de qualquer coisa que queira silenciar
nosso lugar de fala, né? Que seja para falar de maternidade, que seja para falar de outras coisas, Muito bom, Ju, muito né? bom. Exatamente. Maravilhoso isso, porque eu sentia mais vontade de falar de maternidade quando eu tive a Nina, porque eu tinha uma empolgação, uma admiração com isso, assim. E com o tempo eu fui tendo assim um pouco mais de percepção do outro lado, né, digamos do lado B, e daí vai silenciando às vezes porque era mais difícil daí, que eu tinha que falar coisas mais foda, entendeu? Hoje se eu for falar de maternidade, eu vou falar coisas meio punk, então quem quiser saber mais me liga. Mas assim, tô brincando. Mas o que eu queria falar aqui, quando a Ju me falou que eu lembrei, me veio uma imagem que eu tinha, quando eu tive a Nina, eu estava grávida, eu achava tão lindo, assim, o corpo e aquele formato, eu achava aquilo tão demais, assim. E com o Guian, eu gostava no meu corpo, eu ainda gostava. Mas quando eu via uma mulher grávida, assim, eu me passava mal, assim, sabe? Eu tinha uma sensação muito estranha, assim. Então, eu tinha... parece que é isso, assim, essa romantização vai se desfazendo, assim. Mas também vai surgindo coisas muito bonitas, assim. Do Guia, a gente fez o pré-natal praticamente juntas, né? As idas ao... Uma levava a outra com os filhos. É verdade, Ju. A segunda gestação. Nossa, a gente se aproximou muito, né? Eu queria propor uma brincadeira, pode ser entre nós três, assim, que é, sei lá, pensar em 3 tempos, né? Ou essa relação ladeira, horizonte e abismo. Pensar nos setores profissional, emocional, físico, mental, seja lá, a gente vê como é que vai organizar isso. Mas, por exemplo, vou começar aqui uma hipótese, né? No profissional. O horizonte era muita, né, realização profissional, talvez um espaço de dança, realização em projetos, já está com mestrado lá com os 25 anos, nada disso aconteceu. O abismo foi chegar num lugar de uma realização e os filhos, quando vem a gravidez, não sabe como conjugar essa relação, né? A ladeira foi mais ou menos onde eu consegui dialogar e que durante talvez 10 anos eu entendi que aquilo que era de horizonte não era real, aquilo que aconteceu é uma coisa social que eu vivi, né? Uma ruptura, uma idealização, uma ilusão, uma romantização da maternagem. E a ladeira me propiciou, por exemplo, essa conversa de hoje, né? A ladeira me proporcionou essa construção de quem eu sou hoje. A mulher, a mãe, a menina, a bailarina, a profissional que sou hoje. Aí agora lancei a brincadeira para vocês. Ai, Ju, surpresa! Uau! Foi super terapeuta agora, hein? Legal, bem bonito. Olha, o que me vem, eu tô com uma frase, assim, que eu acho que conecta esses 3 lugares, que é assim, é permitido sentir. Porque eu acho que muito desses abismos, assim, vem desse lugar de você não poder sentir. Então, assim, você não poder, sei lá, você é mãe, mas você não pode, você tem que estar feliz. Você não pode sentir arrependimento. Ah, me arrependi de ser mãe. Assim, você, né, em algum momento ter esse sentimento, entende? Você pode sentir, é permitido você sentir tudo e aí olhar para isso, acolher isso e ver o que você, para onde isso vai direcionar, assim, né? Então, agora pensando no sentir, assim. Nossa, eu tô pensando aqui porque quando eu escuto a Juju, a minha primeira impulso de resposta é falar, é abismo total, né? Não tem um horizonte, a ladeira eu já desci faz tempo. Abismo total. Mas acho que tem alguns horizontes, sim. E uns horizontes dessa desconstrução
dos outros horizontes que eu tinha construído que caíram, né? Os céus que caíram para mim todos. Eu acho que profissionalmente a busca de um sucesso no palco, né? Que nunca chegou, e entender a possibilidade de realização em outros lugares, né? Fora do palco, muitas vezes, acho que é onde eu mais me realizei. No campo emocional, psicológico, acho que é uma luta de vida, né? Buscando uma estabilidade que me encontro com a meditação e o yoga, tem aberto uma outra via, e uma via também de reconciliar com o lado espiritual e místico, então que desconstrói, né, o lugar da estabilidade laica, volta a ser alguém que crê nas coisas. Fisicamente, há muito tempo é uma questão para mim entender se cuidar do corpo, cuidar de si, e depois de muitas mortes, né, ao redor, eu acho que saúde virou uma questão para mim, e entender que saúde e doença são ciclos, né, que o estar saudável também passa por se recuperar de doenças. Eu acho que eu estou nesse lugar agora, né, de me entender enquanto recuperando coisas. E, não sei, acho que nos âmbitos todos, eu tenho lido um livro que chama A Arte Queer do Fracasso, né? Que traz muito essa ideia do queer, né? Essa pessoa que é o estranho, e entender isso como uma arte de quem fracassa. Eu acho que eu tô nesse lugar de horizonte agora. Eu me sinto, o abismo é um lugar que para mim já tá bom, assim. Aconteceu bastante, mas eu não tô afim, não, também. Isso que a Paula falou para mim faz bastante sentido, esse horizonte da saúde, assim, desse lugar onde você pode estar cada vez melhor, não no sentido do ideal, mas que você pode estar a cada dia trazendo estruturas que te auxiliem na manutenção, sabe? Do corpo, do pensamento, do espírito, das emoções, assim, de você ir de você cada vez mais ser um lugar, assim, um lugar onde tudo isso pode ser acolhido, assim, pode ser ouvido, onde você pode sentir tudo, assim, onde um campo, assim, de liberdade em si, né, onde tudo pode ser, onde tudo tem lugar, assim. Nada é excluído, nada é escondido, não tem mentira, sabe assim? Então, ampliando esse é um horizonte também para mim, assim. Estrutura, assim, sabe? Me interessa mais do que esse outro lugar que veio antes, assim, mais caótico, mais abismal. Eu vejo esse horizonte também das intensidades. Para mim tem muito com permissão, assim, porque se elas são permitidas, elas parece que naturalmente elas encontram seus lugares, assim. Não que vai ser sempre bom, que vai ser sempre fácil, mas pelo menos não, sem exclusão, assim, sabe? Um corpo que não exclui, assim, que não exclui o que sente, o que vive, o que viveu, o que vai viver. Para mim faz sentido, assim, relacionando isso com o que a Paula falou. A ladeira é interessante pelo contato, né? Mas fala, Ju. Não, porque eu construo essas imagens, assim, quando vocês falam horizonte, eu penso que é onde vocês estão caminhando, né? E eu vejo Sim. que enquanto vocês falam todas essas buscas de agora a saúde, é cuidado, vocês já desceram a ladeira e vocês estão caminhando na horizontalidade para esse horizonte. Vocês já estão nesse horizonte e indo em reta, né? Já construíram a ponte para onde vocês querem chegar, assim, sabe? A metáfora talvez era essa: o abismo a gente já caiu, já chegou na ladeira, desceu, tá ali agora vamos caminhandinho, estruturado, talvez tenha umas descidinhas, uns abismos que a gente vai desviar ali, que vão puxar a gente. A minha próxima pergunta, Lu,
É aquela coisa assim, mais tentar ser mais leve, né, nisso, porque essa anterior foi densa. Uhum. Aquela questão assim, né, pra gente brincar também. Sabe quando falam dentro do campo da maternagem, quando falam não cospe pra cima que cai na testa. Aconteceu contigo? Dentro dessa relação, né? Tipo, você olha para aquilo e fala, ai, você é bem melhor. Não, comigo não vai acontecer isso. Quando você vê, você não tem da onde tirar referência diferente daquela que você já fez. Porque quando você aconteceu, você já se deu conta que não era aquilo que você achava que queria fazer quando você cuspiu pra cima. Totalmente. E é difícil manter a autoestima depois disso, assim, porque a gente imagina que a gente vai ser uma mãe, assim, diferente, uma mãe mais livre, assim, e eu fui, assim, percebendo muito controle, assim, sabe? Foi ficando evidente para mim, por exemplo, né, em relação a isso que você está falando, controle e uma tentativa de reproduzir algumas coisas da mãe, da avó, que não se sustenta no meu corpo, não dou conta, assim, né? Então, sem perceber, eu tentava, sei lá, manter o almoço todo dia no mesmo horário, e eu fui vendo que eram reproduções de outras, das minhas ancestrais, que tinham uma outra estrutura de cotidiano, assim. Então eu percebi isso, assim, muitas vezes eu trazendo as histórias que não eram minhas, assim, e às vezes eu cansada, irritada, num grau, assim, que tá, tudo bem, acontece, mas não era só meu aquilo, entende? Assim, era tipo eu queimando, assim, a história de muitas mulheres, assim, não só das minhas ancestrais, assim, mas entrando em lugares da vítima, da exaustão, de estar cansada e continuar fazendo, e continuar servindo, e continuar querendo cuidar. E eu fui vendo um controle nisso também. Porque ao mesmo tempo que tem um lugar da mulher que a gente tem que ir lá e acolher e salvar, a gente tem que se salvar e salvar umas às outras, assim, também tem um lugar muito perverso, assim, que pode acontecer, sabe? De você ficar presa naquele lugar, assim, do cuidado, nutrir, e isso pode virar um lugar de controle, assim, de você querer controlar os outros seres que estão crescendo à sua volta. E eu jamais imaginei que eu passaria por isso na maternidade, mas o meu exercício nesse momento, que os meus filhos não são mais tão pequenos, é de deixar eles manifestarem, assim, sabe? E me deixar mudar de lugar também, assim. Porque a gente não vai ser para sempre a mãe que cuida, né? Porque existe uma mãe que tem que nascer, né? Para conseguir gestar, para conseguir amamentar. É uma mãe. Existe uma energia nutridora de doação que ela, se você não acessa, também tem um sofrimento. Mas chega uma hora que isso tem que parar, sabe? Assim, então, eu tenho deixado essa mãe morrer, assim. Deixado essa mãe morrer. Eu percebi que eu tinha que deixar a mãe. Eu tive que deixar a mãe nascer, mas tô tendo que deixar ela morrer, assim. E deixar essas pessoas existirem à minha volta, entendeu? Eles não são meus projetos de vida, eles não são um trabalho artístico que eu tô criando e assinando, tipo assim, entendeu? Então, a gente também tem que sair desses padrões de produtividade com os filhos e deixar, porque a gente sai desse lugar, né, do controle e de quem cuida e de quem vê se está tudo funcionando, né? E eles vão fazendo as coisas, entende? Por exemplo, eu lembrei agora de uma imagem do Guian, tipo, a roupa estava na secadora secando, e ele abriu a secadora, assim, e veio com as roupas secas, falou, mãe, a roupa já secou, e colocou em cima. E foi tão forte para mim aquilo, porque ele tem 5 anos, assim, porque na minha cabeça eu seria a pessoa que ia tirar aquela roupa, digamos, né, por exemplo. Então, eu tenho visto isso, assim, como que essas crias, elas também vão sendo essa comunidade tua, essa tribo, essas parcerias, não que eles tenham que ser, né, para sempre também, mas assim, enfim, deixar esses lugares, sabe, assim, da protagonista.
se deixar ser um clã, sabe? Deixar ser um clã companheiro, assim, também. Porque eu acho que tem esse lugar do homem que ainda é muito delicado com a maternidade, com as crianças, que a gente às vezes tem que ficar, parece que pedindo e puxando, e eu acho que tem que ter um super, mega avanço nisso, assim, ainda, porque as mulheres ficam muito sozinhas na maternidade, assim. Mas também tem um lugar nosso de mulher que a gente fica mantendo aquilo, sabe? Então, desapegar, então, né, dessa imagem. Deixar a vida acontecer, sabe, assim, em volta e fora, porque a maternidade também tem um poder, entende? Tem um poder no sentido de força, um poder legal, assim, tipo, uau, né? Meu Deus, né? Tipo, parir, amamentar, tem uma intensidade, um glamour até, tipo assim, tem um lado foda, mas também tem uma força. Mas também não dá... Mas também tem um lugar perigoso, assim, sabe? De você ter o poder sobre o outro, de você querer controlar o outro, controlar seus filhos, assim, controlar a comunidade, como as pessoas falam com suas crianças, como seus avós, como são os avós. Então, isso para mim, em relação ao que você falou, foi muito foda, assim, de reconhecer. De que eu não era aquela pessoa tão, né? É um processo forte, assim, mas a gente vai se descobrindo, mas tem que ter bastante coragem, assim, para reconhecer esses lugares e deixar-se ser uma pessoa, assim, de novo, uma pessoa que tem filhos, mas que aqueles filhos estão existindo ali, né? Em volta de você, com você, mas não dá para você ficar a vida inteira ali, entendeu? Naquela mesma posição lá do começo. Tem que acabar, assim. Não se sustenta. A mãe não se sustenta. A gente deixa a nossa mãe também, sabe? Assim, para de... tipo, porque a gente fica, muitas vezes a gente pensa, né? A gente recorre àquela insuficiência, assim, de parece que a nossa mãe não deu tudo que a gente queria, né? A gente não se sente totalmente amada. A gente também vai vendo que, ela é uma mulher também foda, caralho, sabe? Tipo, ficou lá também cuidando da gente, amamentando, levando na escola, e, tipo, quanta coisa ela deixou de fazer, sabe? Tipo, ela não recebia dinheiro para isso, né? A gente não recebe para ficar cuidando dos filhos. Tem um lado de prazer, assim, de beleza, mas tem um lado também real, assim. Você dedica muito tempo, muitas horas, e não tem uma retribuição financeira para isso, como tem no trabalho, onde as pessoas, você está fazendo sucesso, você está recebendo dinheiro, você está sendo visto. É um lugar muito delicado. Mas também a gente vai olhando assim para nossa mãe, para nossa avó, e tipo, também a gente se reconhecendo como mulher, a gente também vai liberando elas, assim, sabe? A maternidade é um arquétipo ali, ele existe e tal, mas é uma parte do nosso ser, assim. Não é uma coisa em si. Não sei, eu tenho sentido muito isso, assim, sabe? E esse movimento, dessa pergunta vem um pouco desse lugar, né, até muito inconsciente, de uma rivalização, né, que vem da mãe, assim, né, e que é tóxico, mas também que vem já do episódio anterior, né, dessa relação do convite, pô, vamos trabalhar junto, vem falar aqui, vamos articular no lugar das mulheres, né, o feminino, que também é uma coisa de relação que a gente entra num abismo da maternagem, que a gente nasceu mãe, a gente precisa se reconhecer naquele lugar, e toda uma sociedade que deixa a gente sozinha nessa situação e que impõe também um estereótipo, impõe também todas as convenções, né, protocolos, jeitos, padrões para você se reconhecer naquilo, e aquilo não se sustenta mesmo, porque não existe, e desapegar disso, né? Desapegar da mãe que você esperava que você quisesse ter, a mãe que você achava que você seria, a mãe que você não é e que você tem que desapegar e sustentar esse desapego. Todas essas convenções tóxicas, né, que a gente precisa lidar e trabalhar. E, nossa, tem muita coisa pra gente, muito caminho para todo um contexto, né? É verdade, Lu. Nossa, riquíssimo. Exige bastante humildade, assim, porque a gente vai vendo ali também nos filhos, né? Sim. Vendo ali tudo que... as imperfeições todas e
E é legal também quando a gente aprende a ser feliz assim, né? Com a coisa toda ali desconfigurada também do que a gente tenta colocar. A gente consegue ser mais feliz, né? Assim, quando você consegue passar um dia estando presente, assim, né? Sem as exigências de si, né? Como mãe, como mulher, sei lá, do que você tem que conseguir fazer. E sem exigir tanto das crianças, quando você consegue existir, né? Quando a gente consegue ter corpo. Meu Deus, como tá difícil ter um corpo, né? Viver assim, né? Parece que a gente vive num mundo meio suspenso, assim. Quando eu sinto o meu corpo e o corpo das crianças, e eu olho e deixo a gente ter calor, e deixa respirar e olhar no olho, assim, e olhar nos olhos, assim, né? Quando a gente consegue existir, assim, ter presença e ser um pouco humano, assim, né? Não sei mais se a gente consegue ser total tanta coisa, né? Mas é tão bom quando a gente consegue viver, assim, né? Então, e isso não é de ser desconfigurado, isso é ser real, né? Porque configurado é aquilo que é a convenção e que elas não existem, elas vão ser sempre reais, de um jeito ou de outro, elas vão sempre escapar, né? Por uma via que não sustenta esse estereótipo, esse lugar da mãe. Sozinha não se sustenta, né? A gente precisa terminar e a gente quer saber onde que as pessoas procuram você, onde que elas te acham, o que você quer divulgar. Deixa o seu recado. Ai, que legal. Então, posso deixar o meu telefone. Meu telefone é o mais direto, né? Então, eu moro em Curitiba atualmente, então é 41 99707 1981. O meu e-mail é luciana.navarro10@gmail.com. Meu endereço, aquelas que dão endereço para mandar uma carta. Não, em vez de começar pelo Instagram, vai no... E atualmente a página de Instagram que eu uso, ela é um pouco mais difícil de falar, assim, que é @2Ls, ponto, e 4Ls, que é um nome meio gráfico, assim, enquanto imagem. Mas é uma página de ateliê, assim, onde eu coloco desenhos e tal, mas no Instagram é essa. Que E o legal. Facebook, Luciana Navarro. Em Curitiba também eu atendo pelo Pulsão, que é um espaço de terapeutas, psicologia e terapias integrativas, vibracionais. Então, também por lá, as pessoas podem encontrar meu serviço de terapeuta. Obrigada. Foi bem interessante falar com vocês e colocar esses pontos assim que eu estava querendo elaborar, e com essas interlocuções se abre, né, para a gente falar mais, assim, coisas que nem a gente espera, né, que a gente... Muito bom esse tempo real da conversa, né? Estou muito grata, Lu. Obrigada mesmo. Fico pensando aqui, enquanto a gente falou, tá fechando 1 hora de conversa agora. Quantas gotinhas de chuva não caíram já? Aqui chove muito, Paula. Tá chovendo o dia Aqui hoje inteiro. tá meio fechadinho, mas não tá chuvoso, tá meio garoinha. Aqui chove. A Paula tá onde? São Paulo. São Paulo. É. Espero te conhecer, então, assim, pessoalmente, em outro momento, quando for seguro, né, para todas. Sim. Muito obrigada, Lu, assim, desperta muita coisa te ouvir. Depois acho que eu te ligo para saber as experiências punk. Fiquei interessada. É importante a gente falar mesmo desses lugares também, né? Mas às vezes tem coisas que é importante ter um ambiente mais privado ou terapêutico, né? Com certeza. Eu queria partilhar uma imagem que, enquanto a Lu falava da experiência da Alice, né? Que você fez a Alice, foi a tua primeira experiência. Eu falei, nossa, por que será que a Lu trouxe a Alice, né, como primeira experiência, depois relacionando a maternagem
Fiquei pensando aqui, daí eu tem uma pessoa que eu não sei quem que falou da minha rede, né? Eu falo, agora eu consegui pôr uma rede aqui na sala, eu falo que ela tá sempre sorrindo para mim. E daí falaram, do gato, você que falou, Paula? Não. Alguém falou para mim, e agora a Paula fala de novo. Eu falo que ela tá sempre sorrindo para mim, e daí falam do gato da Alice. E eu falei, gente, o que tem a ver essa relação do gato com maternagem? Agora eu tô pesquisando, não tem noção, tô pesquisando aqui qual que é a relação qual que é a metáfora, a simbologia do gato. Uau! Dá para abrir aí outras conversas. Próximo podcast. Eu tô vendo uns trabalhos aqui da Alice, mas você sabe que eu tenho vontade de fazer a Alice, assim, um trabalho com essa figura, assim, enfim, com essa história toda, sabe? Sinto vontade, assim, de uma hora tocar nisso. Vamos pensar aí nisso. Vamos. Depois, mas vocês vão me deixar de fora dessa conversa dos punks? Não, a gente pode... A gente faz um Zoom. A gente faz um Zoom. A gente faz uma conversa depois e quem mais quiser participar já faz a gente faz um grupo online e faz a conversa. Mas você falou da Alice e agora eu estou vendo aqui uma capa, você está falando, eu estou pesquisando as imagens aqui, vendo umas ilustrações sobre ela. A Alice através do espelho. O espelho, foi o espelho, porque eu anotei aqui, quando eu fiz umas anotações, porque a gente ia ter essa conversa, e eu coloquei que o abismo tinha a ver com espelhamento. E o mergulho no espelho. Eu anotei isso, mas eu não tinha pensado em falar da Alice. Olha só! Espelhamento, mergulho no espelho. Por que às vezes a gente entra num abismo na maternidade? Como eu coloquei. Às vezes por perder os contornos. E às vezes por mergulhar nesse espelho que é também a criança. Que você olha e você faz... Brum, e vai, e vai, e vai. E a Alice era assim, essa montagem. A gente entrava dentro do espelho dela no escorregador, ela descia, a atriz, e a gente entrava no espelho e a gente ia junto. Espelhamento. O espelhamento é delicado também na maternidade. Na vida, né? Espelho. Alice através do espelho. Através, mas também é preciso atravessar esse espelho também. Atravessar o espelho da maternidade. Misterioso. Esse final Misterioso. Aqui, vamos deixar assim mesmo, porque abriu aqui, nossa senhora. Nossa senhora. Coragem no mistério. Coragem no mistério. E eu vendo aqui a minha rede, tô de frente com a minha rede aqui, rindo pra mim. Ai, gente, brigadão. É tão bom, né? Tão bom. Tão bom quando a gente Muito obrigada fala assim mesmo. da vida e vive. Um beijo grande. Um beijo, queridas. Paula. Beijo. E quem mais estiver aí, espero que possa beneficiar outras pessoas e quem quiser conversar mais sobre o assunto, a gente conversa, né? Beijo. Beijo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.